Olá pessoal, eu estou aqui em mãos, né, este livro lindíssimo, feito pela Thomas Nelson Brasil, do George MacDonald. Já eu vou mostrar para vocês com mais detalhes essa edição, esse acabamento deste livro que é maravilhoso, lindíssimo, tá bom? E antes disso, solta a vinheta aí do canal. Então, pessoal, deixa eu mostrar um pouquinho aqui deste título para vocês, porque esse livro ele é lindíssimo, né? Eu vou mostrar um pouco aqui logo a capa para vocês, ó. Mostrar aqui atrás. Olha que lindo, né? Para quem gosta de lombada aí, para ver como é que fica na estante, ó. E aqui ele tem uma espécie de luva, acho que o nome é esse, ó. Não sei se vocês estão vendo, que é no formato de um espelho, né? Por quê? Porque aqui na obra aparece essa figura do espelho. Não vou dar um spoiler para não tirar a graça, mas ele é vestido com essa espécie de luva, né? Antes de eu tirar essa luva lindíssima, ó, que é um espelho antigo, deixa eu ler aqui o que alguns autores dizem da obra, né? Porque o George MacDonald é considerado aí o pai da fantasia moderna. E aí a gente tem aqui, por exemplo, essa pessoa que fala dele aqui é o C.S. Lewis aqui. Eu vou ler para vocês, ó. O que é que o C.S. Lewis diz aqui dele, ó? Nunca escondi o fato de que eu considerava meu mestre. Na verdade, imagino nunca ter escrito um livro em que não fizesse nenhuma citação dele. Outro monstro aqui que gostava muito do George MacDonald, né? O J.R.R. Tolkien, né? Ele diz assim, ó: George MacDonald criou histórias de poder e beleza. Então o autor aqui ele é bem referenciado, né? E é bem assim elogiado, não só aqui pelo C.S. Lewis, pelo Tolkien, né? Mas também pelo Mark Twain e diversos outros autores aí, né? Vou tirar aqui essa luva para a gente ver essa edição que é lindíssima. Vou tirar essa luvinha que tem esse formato de um espelho aqui, né? Eu mostrei para vocês. Aí a capa tem essa coisa aí, ó, tem um verniz aplicado na capa, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, tem um verniz aplicado. Tem essas figuras de castelo, né? Muita natureza, coisa sombria. Aqui atrás tem tipo assim um grande portão, um portal, uma pessoa tá lá no fundo. Provavelmente aqui o personagem principal, que eu vou já falar um pouco, que é o Anodos, né? Isso tudo aqui para expressar o que? Esse mundo de fantasia aqui, o reino das fadas que vai estar aqui dentro, né? Olha que coisa linda, essas sobrecapas aqui também, ó, do livro, né? Material extremamente bem acabado, né? A Thomas Nelson Brasil lançou assim um material muito primoroso. Ele conta aqui com uma introdução muito bonita, bem bela aqui do C.S. Lewis, né? Ele é todo bem diagramado nesse tom de verde escuro, ó, dando esse ar de coisa antiga, né? Ó, as ilustrações que vem, inclusive, são original da época do autor, né? Quando esse livro foi lançado em 1858, ou seja, esse livro aqui tem 163 anos que ele foi feito, né? Então essas ilustrações que aparecem, várias das ilustrações, ó, vou mostrar algumas aqui para vocês verem, ó. Está repleta dessas ilustrações, são original mesmo da época, né? Aí, ó, cheio dessas ilustrações, ó, ao longo do livro. O material da página é um papel de uma gramatura muito boa, com essa cor amarelada que dá um conforto muito bom para a leitura, né? Quando começa um capítulo, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, tem toda essa diagramação bonita para cada capítulo. Sempre segue esse mesmo padrão, esse letreiramento aqui maior, esses desenhos, né? Tudo contextualizando a obra, né? Então é um formato assim realmente primoroso que a Thomas Nelson Brasil lançou, né? E tomara que ela lance mais, né? Eu tenho esse aqui da Thomas Nelson do George MacDonald. Eu tenho esse aqui também que foi o C.S. Lewis escrevendo sobre que ele era tido como o mestre do C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis não escreveu tudo que praticamente ele escreveu, ele cita muito o George MacDonald. Então eu tenho essa edição também.
E vou mostrar já já outras que eu tenho aqui para contextualizar melhor o livro, né? Aqui na introdução do livro, ela é lindíssima, né? Porque aqui o C.S. Lewis vai falar sobre o autor. E aqui eu fiz uma penca de tagueada aqui. Eu vou tentar falar o que mais me chamou a atenção. Achei muito bonito isso aqui. Logo no começo da introdução, o C.S. Lewis ele diz aqui, né, que ele não conhecia muito o George MacDonald pessoalmente, né? Ele conhecia mais o autor sobre as próprias obras dele, que ele lia. E depois que o filho do MacDonald, ele quando o pai dele falece, depois de 19 anos, ele escreve uma biografia do pai, né? Foi publicado em 1924. Então aí o C.S. Lewis passa a conhecer um pouco mais também do autor, né? E ele diz aqui, né? Eu sou inteiramente dependente do Dr. MacDonald, né? Então isso aqui me chamou muita atenção, que é interessante que como às vezes o poder da literatura, da leitura, ela nos aproxima de um autor por referência, né? Aqui no caso do George MacDonald, o C.S. Lewis fala que ele conseguia, não só ele dizia isso, né? Como esses demais autores que gostavam muito, esses monstros da literatura, que ele conseguia transmitir através desse mundo da fantasia, que ele era o que ele escrevia de melhor, verdades absolutas, né? Então o C.S. Lewis ele gostava muito disso, né? E é incrível como você encontra na boa literatura essas referências, né? Mesmo que você não tenha contato, mas você passa a admirar aquele autor, os escritos daquele autor, e você coloca isso dentro da sua vida, né? Então ele já começa falando isso no primeiro parágrafo. E aí ele coloca ele vai falando mais aqui sobre o autor, e eu achei muito interessante o que ele coloca aqui, que está na página 6, que é o que ele chama aqui do dilema antifreudiano em ação. Porque o que o C.S. Lewis coloca aqui, que existia uma relação muito saudável entre o George MacDonald e o pai dele. Então essa relação muito saudável que o autor tinha com o pai dele refletia não só em tudo na vida dele, essa boa relação que ele tinha, como também o autor ele era poeta e também ele chegou a ser até escreveu alguns sermões, né, liderou algumas igrejas, né, que ele era um autor escocês. Então isso refletia também nesses sermões dele, né? Então essa relação próxima do pai influenciou muito essa escrita dele, e o C.S. Lewis achava isso muito coerente, né? E ele também é um dos autores, né, que a crítica literária fala que não só ele, mas também o Tolkien, né, o J.R.R. Tolkien, foi muito responsável por essa conversão do C.S. Lewis, né, ao cristianismo. E ele diz aqui, né, ele diz aqui, um relacionamento quase perfeito com o seu pai constituía a raiz terrena de toda a sua sabedoria. George afirmou que aprendeu de seu próprio pai, em primeiro lugar, que a paternidade deve estar no âmago do universo. Então, ele fala isso aqui, o C.S. Lewis, né? E tem uma coisa interessantíssima também aqui nessa introdução, que é a seguinte coisa, né? O autor, né? Ele nasceu em 1824, ele morreu em 1905, morreu numa situação assim bem complicada de vida, né? Assim, em termos de condições financeiras, né? Chegou assim numa condição bem precária nesses termos financeiros. E foi acometido de uma doença no pulmão, né? Muito provável que tenha sido tuberculose, que era bem comum nessa época. E o autor ele faleceu em 1905, ou seja, com 81 anos, né? Quando ele escreveu essa obra em 1858, né? Há 163 anos atrás, ele tinha 34 anos, o autor, né? E aí também tem uma gama, não aqui neste livro, a gente não encontra nesse título, mas aqui nesse outro que eu tenho, que é uma antologia, que é uma espécie de 365 textos ou pensamentos do George MacDonald, que o C.S. Lewis compilou aqui. Você tem aqui no final deste livro, né? Aqui tem uma mesma introdução que está aqui, só que aqui ela é mais vasta, mais completa. E aqui você encontra uma lista dos livros do George MacDonald, desde escritos de sermões que nunca foram lançados, né? Ou romances, como muita coisa de fantasia.
E aqui tem uma lista desses títulos que o George MacDonald desenvolveu, né? Aqui, só para finalizar um pouco dessa introdução, é bem interessante como o C.S. Lewis ele mantém a integridade dele, né? Intelectual, né? E literária. E ele fala até um pouco mal do George MacDonald no sentido dele não ser assim considerado um grande escritor da literatura, não saber usar tantas palavras como deveria, né? Mas nesse gênero de fantasia, como ele não existiu, né? E o C.S. Lewis ele é bem diplomático quando ele fala isso. Eu vou ler um trecho aqui para vocês que diz assim, ó. O C.S. Lewis diz, né? Se definirmos a literatura como arte cujo meio são as palavras, então certamente MacDonald não tem lugar na primeira fila, quizá nem na segunda. De fato, há passagens que a sabedoria, e ousaria chamar de a santidade em seu interior, triunfam sobre e até mesmo pulverizam os elementos mais básicos em seu estilo. A expressão torna-se precisa, convincente, econômica, adquirindo um aspecto cortante. Porém, ele não mantém este nível por muito tempo. A textura da sua escrita é indistinta como um todo e por vezes hesitante. Tradições ruins de pregações ou pregação também estão presentes. Há alguma vez uma verbosidade não conformista, em outras uma velha fraqueza escocesa por floreios. E ainda em outras, uma excessiva doçura extraída de Novalis, que era um grande escritor da época, né? Você encontra isso aqui na página 10. Então o C.S. Lewis diz, ó, se a gente for realmente botar como tem que ser nas categorias aí da literatura, ele não vai estar aí como um dos melhores nisso. E ele diz aqui, aí ele também elogia bastante aqui o autor, né? O que ele faz de melhor, que na página 11 da introdução, ó, é a fantasia. Fantasia que flutua entre a alegoria e o mitopeico. E isso, em minha opinião, George realiza melhor de qualquer outro, né? O problema crítico com o qual somos confrontados é se esta arte, a arte de criar mitos, constitui uma espécie de arte literária. A objeção de assim classificá-la é que o mito não existe essencialmente em palavras, né? Que o que o C.S. Lewis coloca aqui é isso, que nesse universo da fantasia, do mito, você não tem que ser tão preciso com as palavras, nem explicar bastante. Você vai ver muito isso na obra. Na fantasia, você tem um mundo ali do conto de fada, onde seres extraordinários aparecem, e ali você coloca a verdade plena. Às vezes o porquê daquelas coisas, como aquilo adentrou, porque é o mundo da imaginação, da fantasia. Então esse mito que transmite uma verdade plena não precisa estar tão bem explicado para transmitir uma verdade. É o que o livro diz aqui, em outras palavras, e diz que ele é gênio em fazer isso, né? Outra coisa que ele coloca aqui, né? Que ele diz assim também, enaltecendo o autor, é isso aqui, ó. De quando em quando surge no mundo moderno um gênio como Kafka ou Novalis, capaz de realizar tal proeza. MacDonald é o maior gênio deste tipo que eu conheço. Não sei como classificar tal genialidade, né? Aí aqui o C.S. Lewis vai falar um pouco da escrita sobre o autor, sobre o estilo dele, né? E é bem interessante que aqui conta também que o C.S. Lewis diz que ele levou mais de 30 anos, né? Eu creio ter sido há mais de 30 anos que comprei quase como contragosto, pois já havia examinado o volume na prateleira e rejeitado inúmeras vezes, antes, né? A obra Fantastic, da editora Everman. Ou seja, o C.S. Lewis disse que relutou muito em comprar e ler o livro, mas uma vez que ele fez isso e leu, ele disse que passou por um outro nível de categoria de leitura, né? No sentido aqui da fantasia, né? Então é isso. Essa introdução aqui, ela é maravilhosa, do C.S. Lewis, lindíssima. Eu complementei muito ela com essa outra introdução que eu falei aqui para vocês, né? Dessa outra obra que eu tenho do C.S. Lewis, que essa aqui é bem mais rica, até porque ele fala desses escritos, né? Do George MacDonald. Aí ele fala um pouco sobre como é que ele era também escrevendo romance. Também ele disse que não era muito bom escrevendo romances, né?
Fala um pouco sobre os textos, sermões inéditos que ele escreveu. E outras coisas a mais aqui. Também essa obra é muito bacana, essa obra. E só para a gente falar um pouco já do que se trata aqui o Fantástico. Aqui nesse livro do C.S. Lewis, O Grande Divórcio, que eu tive lido no ano passado, O Grande Divórcio, o George MacDonald, ele é um personagem aqui dessa ficção do C.S. Lewis. Se vocês se interessarem, deixem aí nos comentários que eu faço depois um vídeo falando sobre O Grande Divórcio. Essa ficção aqui do C.S. Lewis é maravilhosa. Aquele livro que você pega, não tem vontade de soltar e é maravilhoso. E aqui o George MacDonald aparece como um personagem, ele faz essa homenagem ao mestre tutor dele, né? Então, do que se trata aqui o Fantástico, né? Olha, aqui é uma fantasia onde o personagem principal é o Anodos, né? Como é que acontece isso aqui? Num dia onde ele completa 21 anos, ele recebe uma mobília antiga do pai dele, no caso uma escrivania bem antiga, bem talhada, naquelas épocas, feita em madeira. E ele, naquela ânsia de achar um pertence do pai, tentar entender como é que era a vida do pai, aquelas coisas mais antigas, ele vai abrindo os compartimentos da escrivania, vai abrindo gaveta, que vai abrindo outras gavetas, que vai abrindo portinhas, que vai abrindo compartimentos, que acha uma chave, e lá ele aparece uma fada, minúscula fada, que pula para fora da escrivania e diz que ele tem um desejo. E o interessante é porque na noite anterior ele tinha conversado com a irmã dele, lendo um livro, e a irmã tinha perguntado se ele acreditava no mundo das fadas. Aí ele responde, né, a irmã, e a fada fala justamente sobre isso. Olha, você conversou com a sua irmã sobre o mundo das fadas, você acreditava ou não, mas eu te digo que tu vai conhecer o mundo da fada, o mundo das fadas. E aí ele dorme. Quando ele acorda no quarto dele, ele já não está mais no quarto dele, quando ele tira o pé da cama e coloca lá no chão, ele já está tipo passando num riacho. Quando ele olha para cima, já está vendo as folhas das árvores, já é o mundo das fadas que ele está imerso, e ali ele vai descobrindo e andando. E aí o autor, George MacDonald, ele vai te apresentando a diversos personagens, fadas, cavaleiros, princesas, damas que estão hora estátua. A obra tem muito de mitologia um pouco grega, nórdica. Aparece fadas, aparece a personificação do mal através do freixo e do amieiro, que são plantas, e a sombra dele também, que representa o mal próprio. Então, dentro desse universo, entra e sai numa cabana, numa casa, ora está dentro de um salão, de uma gruta, de um sobe monte, enfim, dentro de batalha que ele se envolve. O George MacDonald vai te envolvendo com tudo isso e assim, aquela obra realmente, por isso que é um clássico, né, que sobrevive aí há mais de 160 anos, porque é muito bonito, né, de ler, de ter isso em mãos, né. E aí eu vou ler aqui algumas coisas que eu achei bem interessante. Por exemplo, aqui, ó, quando ele está falando, e você consegue ver, né, essas verdades plenas aqui. Eu acho que muita coisa, como ele é cristão, ele vai jogando aqui para você ter esse poder de abstração, né? É uma obra que ele descreve muito bem os cenários, os personagens, né? Você se imagina na cena. Tem hora que você consegue até sentir o cheiro da madeira, da floresta. É tudo com muito detalhe, muito bem descrito, que não deixa você enfadado, mas é uma riqueza mesmo de descrição, né? E aqui, quando eles estão se questionando aqui sobre freixos, né, que são esses seres, essas espécies de árvores que podem ser má ou não, ele diz assim, ó: todas são criaturas egoístas e desagradáveis, mas esse aí tem um buraco no coração, sobre o qual ninguém sabe, exceto uma ou duas pessoas. Assim, ele sempre está tentando preenchê-lo, mas não consegue. Então aqui nessa página 58 ele joga essa ideia subliminar, né? Essa coisa do ser humano ser bom ou ruim, que é essa ânsia, essa busca dele tentar preencher esse vazio no coração. E aqui eu acredito, como ele era cristão, né? Família berço calvinista, chegou até a fazer diversos sermões, ele vai jogando isso aqui para você refletir, né? Esse vazio, né? Esse buraco que as pessoas encontram na alma, porque às vezes fazem
que as fazem ser más, né? Outra passagem bem bonita que tem aqui, se eu colocar assim do taguinho mais, eu achei bem interessante, tá aqui na página 105, diz assim, ó: eu não serei enganado pelas futilidades da multidão comum. Não verei beleza onde não há. Ousarei encarar as coisas como elas verdadeiramente são. E se tiver que viver no deserto, em vez do paraíso, viverei consciente de onde estou vivendo. Aqui, para quem é cristão, isso aqui reflete um pouco disso, né? Das tribulações, da dificuldade da vida, né? Que isso remete muito a esse cenário, né? De o que é verdadeiramente um paraíso, o que é o deserto, o que são as dificuldades da vida, né? O que é fútil, o que realmente importa. Achei muito bonito isso. Tem aqui um pedigree de muita coisa da Bíblia aqui envolvido nesse tema, né? Que eu não vou me detalhar muito aqui. E aqui por final, é muito bonito isso aqui que ele coloca. Que é aqui já pensando pensando sobre morte, né? Sobre o mal. Ele coloca assim, ó. Isso aqui é muito bonito, ó, na página 287, praticamente no fim do livro. É uma reflexão aqui sobre morte. Ele coloca assim, né? Ó: sei que o bem está vindo para mim. Este bem está sempre próximo, embora poucos tenham a simplicidade e a coragem de acreditar nele. O que chamamos de mal é a única e melhor forma que o maior bem podia assumir para uma pessoa e suas condições no momento. Então é isso, eu acho que muitas dessas verdades plenas e profundas ele vai jogando aqui nessa fantasia que só ele, né, o pai da fantasia moderna, sabe fazer. Por isso ele é aclamado aí pelo C.S. Lewis, Tolkien e etc. Chesterton também gostava muito dele. E é isso, um livro maravilhoso, super indico, formato luxuosíssimo da Thomas Nelson Brasil, com essa luvinha maravilhosa. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, né, deixa seu like, compartilha com mais alguém, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo do canal. Até mais, pessoal.